Salve, salve ao nossos internautas que nos acompanha. Estamos ao vivo, direto do estúdio ARN. Vamos falar do Brasileirão 2025, as polêmicas no trio de arbitragem e também no VAR, né? Vamos falar também de lances polêmicos entre Palmeiras e Cruzeiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, São Paulo e Palmeiras, foi a 28ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, e também Santos e Vitória 1 pela 29ª rodada também do Brasileirão, e Flamengo 3 e 2 Palmeiras, lances polêmicos aí. 29ª rodada. Boa noite, Arnilson, boa noite. Boa noite, Cláudio. Vamos começar nosso programa. Eu já vou pedir aqui like e inscrição. Dá uma força para nós. Canal novo, programa novo. A gente precisa crescer em número de inscritos e likes, tá bom? Com certeza. E esse é o terceiro programa, é o Zona de Ataque, viu, Arnilson? Zona de Ataque, é o terceiro. Se inscreve lá no canal, dê um joinha para nós, falar com o Arnilson, com o Cláudio Pereira, com o Anderson Souza e também com o Rodrigo. Olha, a gente está pronto para atender vocês aqui. Vamos começar agora, Arnilson, falar do Brasileirão, né? É que tá cheio de erros aí do trio de arbitragem. Vamos ver aí também um vídeo, né, do Anderson Pereira no jogo de Palmeiras e Cruzeiro, Arnilson. Que Anderson Pereira, cara? Quem é Anderson Pereira? Quem é Anderson Pereira? Eu falei o quê? Anderson Pereira. Não, moço. Andrés Pereira. Tu falou Anderson. Nós trabalha na construtora ali. Vamos falar. Vamos falar dos erros, né, do trio de arbitragem, né, dos vídeos aí do Andrés Pereira no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. E aí, Arnilson? Então deixa eu rodar o vídeo aí para a gente falar um pouquinho, né? Então nós temos aí um lance da 30ª rodada na Allianz Parque, o Palmeiras jogando com a camisa da seleção brasileira, e a gente vê um lance faltoso, um lance que o Andrés Pereira vem em velocidade, com a força excessiva e comete a falta. Para a arbitragem foi tudo normal. Um pouquinho de erro aí, Cláudio, tinha quebrado o jogador do Palmeiras, viu? Arnilson, quando se entra ali, diga-se de passagem, foi um zagueiro, né? Eu sei quando a gente perde o tempo da bola. Então o que o Andrés Pereira fez ali é para expulsão, cara. Ali foi uma jogada ali maldosa ali. Certo que ele chegou primeiro, mas ele já jogou a perna direita ali. Então ali o árbitro já era para estar atento naquilo ali. A gente vai continuar vendo imagens aí do jogo do São Paulo e Palmeiras, né? Em que é um jogo onde tivemos polêmicas com a arbitragem. Em um jogo onde estão os clubes com os maiores potenciais de conquistar o Brasileirão. Palmeiras, o líder, né, da competição, e o vice-líder, né? Então, nessa partida aqui, São Paulo e Palmeiras, tivemos reclamações. Então aí as reclamações... É o outro vídeo, né? Daqui a pouco aparece. Então, enquanto isso, Cláudio, é um campeonato brasileiro cheio de reclamações dos torcedores, jogadores. A gente fez um jogo do Palmeiras em que o Caio Jorge fez sinais que a arbitragem estava fazendo coisa errada, né? A gente não quis comentar naquele momento, né? Então, reclamação de torcedores, de jogadores, de treinadores, de dirigente da imprensa. E para a CBF, o campeonato está limpo, está tudo 100%, e não está, né? Então nós tivemos esse jogo aí, né? Agora vamos ver também o jogo do Santos e Vitória. O Santos perdeu de 1-0 jogando na Vila Belmiro, e aí o dirigente do clube reclamou com muita veemência, porque às vezes o dirigente deixa passar um lance, 2 lances, 3 lances, né, de falha da arbitragem, mas chega um momento que ele abre o bico. Só que a gente vai ver aí, nessa reclamação dele, tá errado. Inclusive o árbitro aí era o senhor Rodrigo Rafael Clau. A gente vai ver o lance, o árbitro está muito próximo aí na sequência aí, ó. Tá? Aí, ó, o árbitro de amarelo. Pronto, o jogador caiu de forma escandalosa. E o árbitro não pensou 2 vezes, né? Ele estava olhando o lance e marcou a penalidade.
foi chamado pelo VAR. Então, o Santos, o dirigente do Santos, queria que esse lance aí fosse pênalti. Primeiro momento, o Klaus marcou o pênalti, mas nas imagens a gente vai ver que o jogador do Santos, em velocidade, claro que ele tem dois marcadores, mas ele vai tentar chutar a bola e ele chuta o gramado, Cláudio, e cai. E o árbitro vai lá, pertinho, vê o lance e marca a penalidade. Aí simplesmente foi um erro do dirigente, porque é igual aquela frase, né? Quem é mordido de cobra, quando vê linguiça, sai correndo, né? Entendeu? É, rapaz, aí eu vou te falar. Agora, aquilo que a gente estava falando no programa anterior, né, Arnilson, sobre esse trio de arbitragem, que ele deixa a desejar muito, a Não, gente falou mas não também. é esse trio, né? São São todos, né? todos eles, até o próprio VAR, mas o VAR também, quando chama, o árbitro parece que não está Cláudio, ligando. tu já ouviu falar em reciclagem de árbitros, já? Sabe como é que é feito isso? Alguém lá no Rio de Janeiro e o árbitro tá lá em Santa Catarina, Florianópolis, de repente tá na casa dele, tá no hotel, e essa reciclagem é online, Cláudio. Entendeu? Aí, Aí poxa, não dá, já presencial, o cara já fica ali, já temos um já VAR que é ultrapassado esse de linhas, né? Não é o VAR semiautomático, que é fotográfico, né? Se a gente for olhar bem, deve ter mais de 50 câmeras na transmissão de um jogo de futebol. E é justamente as imagens da transmissão que é utilizado pelo VAR. E ainda dá errado, aquelas linhas tortas, né? com certeza. Então, é isso que a gente fala sempre, a gente vai apertar aqui na mesma tecla, né? Vamos falar do VAR. Eu até estava comentando quando a gente estava narrando o jogo, que a gente fala mesmo, tem que falar o que está errado, o que está certo é certo, o que está errado está errado. Então a gente está aí também com mão de ferro, e de olho no lance, para ver todos os lances, trazer para o nosso internauta, porque eles também querem ver também, né, o trabalho feito pelo juiz e para a gente que está apresentando o programa, mostrar em primeira mão, né, Nilson, que o VAR está errado. Eu, não, eu vou te falar uma coisa aqui. O VAR erra, aí o juiz erra, aí o VAR corrige, o juiz erra. Quando o VAR acerta, o juiz erra. Então tá uma confusão, aquela grande confusão que sempre tem nos jogos de futebol. E o torcedor que não tá nem aí, ele tá lá para prestigiar o espetáculo e tá saindo com raiva. Ele tá saindo porque ele paga o ingresso caro, né, Arnilson? Cláudio, a gente que vê os jogos aí pela televisão, esses canais que são pagos, né? A gente assiste os jogos e não há mais posicionamento dos narradores, do comentarista. Tem um tal de um especialista que ele é uma figura assim, tipo, sei lá, parece que ele vem das trevas, sabe? Das trevas, né? Ninguém mais pode opinar. Então nós temos uma imprensa que não é muito opinativa. Todo mundo fica em cima do muro. Eu acho o seguinte, se está errado, tem que falar que está errado, não tem que passar pano, entendeu? Porque esses árbitros que são chamados especialistas, quando eles eram árbitros, eles erravam pra caramba. E tem análise dele em vídeos em que ele faz uma análise, faz um comentário sobre um lance, que agora ele muda totalmente de posição. Dá tudo errado. Então a gente vai ver aqui a polêmica do jogo do Flamengo 3, Palmeiras 2, da 29ª rodada. Nós fizemos esse jogo e para mim, eu já vi muitas vezes esse lance aí, em que não foi marcado o pênalti, mas para mim é pênalti. Para mim foi pênalti. O questionamento do Palmeiras, o time paulista reclamou da falta de Danilo, que empurrou pelas costas o Vitor Roque. Mas eu lembro muito bem no jogo do Flamengo e uma vitória da vida aí, que empurraram o Everton Ribeiro de forma assintosa. Não foi pênalti. Então é o seguinte, em todas as vezes que ocorreu um lance semelhante, é pênalti, cara. Empurrou, cara. Ah, mas aí o Gustavo Gomes, ele não saiu do lance, ele continuou no lance, cabeceou normal. Cara, empurrar é falta, cara. É falta, tá? Então, o árbitro não marcou o pênalti. Mas que foi pênalti, foi. Tá Foi aí, ó. empurrado, ele Tá aí. cabeceou.
ele subiu para cabecear e foi empurrado ali totalmente, tinha que apitar, o VAR tinha que dizer, foi pênalti, acabou. Ah, mas aí o VAR apita, o VAR olha lá o lance, mas o juiz não apita. Aí o juiz vai lá, apita, o VAR não vê o lance. Então a gente não entende mais o que está acontecendo no futebol brasileiro. Nós falamos do Rafael Klein. Esse jogo aí foi apitado pelo árbitro goiano, o Wilton Pereira Sampaio. Que você me falou, né? Que Muito ruim. Já estão chamando aquele árbitro de Ramon Ajudabel. Aí fica. Tá ficando cruel, né, cara? O nome tá dele é ficando Ramon Abate difícil. Abel, Ramon Ajudabel. Pois é, e nesse jogo foi polêmico mesmo. Realmente, o Brasileirão tá deixando muita polêmica aí. E quem vai perder com isso é o torcedor, viu, Arnilson? Que ele vai para ver um grande espetáculo e termina. Eu não vou dizer palhaçada, porque eu não sou árbitro, né? Eu fui simplesmente, joguei bola, mas tá deixando muito a desejar. E o que a CBF ou a FIFA vai fazer sobre isso? Olha, não vão fazer nada. Já tá terminando o campeonato, não fizeram, agora. Olha, e nesse mesmo jogo, houve uma outra reclamação do time do Palmeiras. Você narrou o jogo, na sua opinião foi falta, o que acontece? O Pedro com o jogador, acho que é o Fux, foi Fux? Fux foi Fux. Então, a mão. o Pedro vai em direção, vai fazer uma jogada, e o Fux faz a famosa obstrução. Tomou a passagem do Pedro. E o Pedro é mais forte do que ele. Aí o Fux caiu. Não sei se tem um lance aí. O Fux caiu, o Pedro se levantou e foi adiante. Ele foi calçado dentro da grande área. Pênalti, penalidade. Então, muita reclamação. O Palmeiras sempre fica caladinho, elogiando a arbitragem, né? Porque a arbitragem está sendo muito tendenciosa, está ficando feio. Estão errando demais a favor do Palmeiras. E todo mundo vê isso aí, cara, vai perdendo a graça. Com certeza, Olha, com certeza. esse pênalti aí do Danilo tinha que ser pênalti. Teve um lance aí que ó, já aconteceu 3 vezes com o Palmeiras, que o jogador do Palmeiras levanta a perna e as travas da chuteira batem no rosto, no peito do jogador adversário. E o Danilo foi expulso no jogo que o Flamengo perdeu por Vitória. Levantou a perna, não atingiu com as travas da chuteira, mas levantou a perna e foi expulso aos 10 minutos. O Flamengo perdeu esse jogo. Acho que perdeu esse jogo. Perdeu. Eu não sei se foi com Vitória. Não, foi pro Bahia. O Flamengo perdeu o jogo. Tá certo, cara, mas tem que. Falta do tipo, tá aí o lance aí que. Esse lance aí, está recuperando, é do jogo da 28ª rodada, em que o Andréas Pereira atinge na canela, depois o pisão em cima do Rigoni, acho que é Rigoni, jogador do São É, do Paulo. São Paulo. É, e aí, ó, o árbitro tá em cima. Expulsou? Não. Mais uma vez, eu tô olhando aqui, a gente olha nas imagens, tá aí nítido Você pro for nosso jogador, né, internauta, né, Cláudio? rapaz? Dá para ver aí, Arnilson. Volta para nós aí, diretor, se tem como a gente ver esse lance novamente. Olha só aquilo lá. Quando ele chegou com o pé por cima da bola, ele passou o pé por cima da bola e automaticamente ali, ele já, se ele desse um puxãozinho, ia ser com a perna direita dele, só na perna canhota dele. Só que ele viu que ele ia perder esse lance aí pegou na perna direita, no pé de apoio, que foi pisado ali. E ali dói, viu, Arnilson? É, o jogador esquece que do outro lado tem um profissional, um pai de família que precisa trabalhar e o trabalho dele é jogar futebol. Uma falta desse tipo aí é para quebrar. E aí vem para machucar mesmo. Eu sei que um pisão desse, os cravos da chuteira, quando ele pisa ali em cima, às vezes a chuteira ela não, e o meão não tem como dar conta. Às vezes o pé, ninguém vê, mas o pé fica roxo, o pé dá aquelas escoriações, o pé incha aquele É, momento. Então a gente fica sem jogar. Então tá aí esse momento aí, né? Isso aí também para mim é maldade. É maldade. Ele não foi para tirar uma bola, né? Ele foi para bagunçar mesmo, foi para bater mesmo, com maldade. Isso aí, então, os jogadores têm que respeitar. Agora a gente estava falando aqui, igual você fala, tem que respeitar o jogador tem que respeitar o outro. Porque se ele não respeita, Arnilson, ele vai deixar aquele pai de família, igual você fala, machucado, entendeu? Ele vai deixar ele verdade. machucado. Arnilson, aqui teve a rodada também da 29ª rodada aí, né? Esvalou o Palmeiras aí, né? À frente aí do Flamengo, né?
Então, a gente fez o Zona de Ataque número 2, não é isso? No Hoje é o 2, terceiro, não é isso, hoje é o Cláudio? terceiro zona de Então, ataque. a gente está retomando aí a 29ª rodada, que teve os seguintes destaques. Após a 29ª rodada, Palmeiras e Flamengo são os líderes da competição, com o time paulista na cabeça, né, por ter uma vitória a mais que o Clube Carioca. E o Cruzeiro está sempre ali na terceira colocação. Eu queria falar um pouquinho também, Cláudio, a briga pelo não rebaixamento. É isso aí que eu ia já pedir para você falar, né? Como que tá a zona de degola aí, chamada zona de rebaixamento, Arnilson? Então, a 29ª rodada foi muito boa para o Vitória, que após vencer o Ceará por 1-0, perder para o Vasco em São Januário por 4-3, depois venceu o Bahia por 2-1 e desta feita venceu o Santos na Vila Belmiro 1-0 e o Vitória aumentou a esperança de permanecer na Série A do Brasileirão, após conquistar o segundo triunfo consecutivo, vem de recuperação. Além do Vitória, Cláudio, estão na zona da vergonha. Fala É, zona da degola, porque é para não falar da vergonha. o Juventude está na 18ª colocação com 26 pontos. Conseguiu vencer na rodada, venceu o Bragantino. O Fortaleza continua com seus 24 pontos, jogando em Belo Horizonte. Perdeu para o Cruzeiro por 1-0. E o último colocado na zona mais feia do campeonato é o fraco time do Sport, com apenas 17 pontos. O time jogou na rodada contra o Internacional em Porto Alegre, com vitória do Colorado por 1-0. É, rapaz, tá aí o Arnilson trazendo tudo, o homem fica de olho no lance. Pode falar, Arnilson. Então, eu queria dizer que na 29ª rodada acendeu o sinal de alerta para alguns clubes que não estão na zona, mas estão bem ali pertinho da zona, bem pertinho. Quem são eles? Por exemplo, o Atlético Mineiro, 33 pontos, Inter, 35, Ceará, 35, Grêmio e Corinthians e Bragantino com 36 pontos. Então, como eu estava falando, né? O 17º colocado, cadê, meu Deus? Agora teria que olhar quem é o 17º colocado na 29ª rodada. O 17º era o Vitória, 31 pontos. Depois o Fortaleza com 27, o Juventude com 26, o Sport com 17. E ali pertinho lá da zona vergonhosa, Santos 32, Internacional 35, Ceará também 35 e Atlético Mineiro e Bragantino com 36, né? É, rapaz, é isso aí. E o Atlético tá jogando pela Sul-Americana, né, Arnilson? Já tá É. ganhando por 1-0 do Del Valle. Tá bom, então acho que aqui a gente encerra falando da 29ª rodada, a gente encerra esse bloco. Então é isso aí. Estamos encerrando aí. Esse é o Resenha Zona de Ataque, feito para você, o nosso internauta que nos acompanha pelo YouTube, Facebook, Instagram, né, Anilson? A gente faz com todo carinho, né? Eu